E hoje estamos aqui para falar nessa área legislativa, com a doutora, ela é defensora pública, Aline Mota, que é membro da Associação Nacional Étnica Racial de Defensores e Defensoras Públicas aqui no nosso país e no Brasil. Aline, satisfação em falar com a doutora Aline, satisfação em falar contigo no Todo Mundo com Leon. Um prazer, Leon. Muito obrigada pelo convite. Te parabenizo pela escolha do tema, pelo programa, né, de trazer temas atuais. Desde quando existe a associação, a Comissão Étnica Racial da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicas no Brasil? Bom, Leon, a Comissão Étnico-Racial da Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas do Brasil, que é a ANADEP, existe há pouco tempo. Há cerca de 1 ano e meio, ela foi instituída em novembro de 2018, e talvez seja a mais nova das comissões da ANADEP, da Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas. A ANADEP, né, a Associação Nacional, ela tem algumas comissões temáticas com o objetivo de orientar a atuação de defensores e defensoras públicas, né, em todo o Brasil e, com isso, a melhoria da prestação do serviço público defensorial, da Defensoria Pública. A doutora Aline já respondeu, seria a próxima pergunta seria o que faz a associação, mas é bom, olha só, como é recente, pois não? Bom, aí eu posso complementar, né, com a resposta à segunda pergunta. Eu falei um pouco sobre a ANADEP, o que é a ANADEP, e a comissão, a ANADEP, ela é formada por comissões temáticas. Uma delas é a comissão étnico-racial. Existe a comissão do idoso, a comissão de combate à violência contra a mulher, e outras, a comissão de direitos humanos e diversas outras comissões. A comissão étnico-racial, ela foi criada há 1 ano e meio, mais ou menos, no final de novembro de 2018, e tem o objetivo de dar visibilidade à luta antirracista dentro das defensorias públicas, nas associações estaduais das defensorias públicas e também para a sociedade, com o objetivo de implementação de políticas étnico-raciais para as defensorias públicas na sua atuação e, em consequência, também para a sociedade. Eu fico feliz, Aline, eu que sou um militante da questão racial, fico feliz em saber que existe já uma comissão de defensores públicos. É sinal que a doutora Aline não faz parte, não é uma figura isolada da defensoria pública do nosso país, porque são poucos negros e negras ocupando esses espaços de poder, esse é de nosso conhecimento. E fico feliz com a notícia, quando eu ouvi uma entrevista na TV de Pernambuco, Paraíba, salvo engano, e a doutora Aline falando sobre a associação. Foi o que me chamou a atenção, me motivou para tentar essa entrevista. Como pode ser, quando uma pessoa, uma atitude pode ser configurada como crime de racismo, doutora Aline? Bom, o crime de racismo, ele é uma conduta, né, perpetrado por alguém, alguma pessoa, um grupo de pessoas, que atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. Né? Por exemplo, diferente do crime de injúria racial, né? Que eu já vou adiantando que eu sei vai ser objeto também de pergunta, mas assim é bom explicar o racismo fazendo um comparativo com a injúria racial. A injúria racial, ela consiste em ofender a honra de um indivíduo, de uma pessoa. A honra referente a elementos relacionados à raça, à cor, à etnia, à origem ou à religião. O crime de injúria racial está relacionado ao uso de elementos de palavras depreciativas referentes à raça ou cor, com a intenção de ofender a honra de um. O crime de racismo se refere à discriminação de uma coletividade, né, discriminando a raça. Dois exemplos para poder a gente poder distinguir de forma mais clara.
o crime de uma situação, né? A internet agora deu uma travadinha lá na capital baiana, mas é normal, tranquilo, a gente está aguardando aqui, falando mais uma vez, você pode acompanhar o nosso programa no YouTube, no Instagram e no Facebook. Estamos transmitindo simultaneamente nesse momento no Instagram e no Facebook. Pois não, Aline? Pois não, doutora Aline? Travou um pouquinho, né? Bom, estava dando um exemplo do crime de injúria racial que aconteceu recentemente, quando torcedores do time do Grêmio chamaram o goleiro do time, né, desse time lá em Porto Alegre, numa partida de futebol de macaco. É um exemplo claro de injúria racial. Na oportunidade, o Ministério Público moveu a ação e os agressores foram responsabilizados. Diferente do racismo, que, como já dito, atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos. Por exemplo, impedir o acesso a estabelecimentos comerciais por conta da raça, impedir alguém de entrar em edifícios públicos por ser da raça negra, por ser indígena, por exemplo. Negar ou frustrar o acesso a emprego ou empresa privada, por exemplo, constitui em racismo. Então, essa é a diferença entre racismo e injúria racial. Mais uma vez a internet travando. Está travando bastante. Você está me ouvindo bem, Aline, agora? Dizer para você que falar de peça de injeção eletrônica, peça mecânica, procura Jefpel. Jefpel em Feira de Santana, Salvador, Natal, Aracaju também. Você encontra na Jefpel um atendimento todo sobre a orientação da Organização Mundial da Saúde. Me ouvindo bem, Aline? Pronto, agora sim, voltou. A internet voltou. Ok. Então, deu para entender o crime de racismo e injúria racial. Agora, a pena deles. São penas diferentes, Aline? Doutora Aline? Bom, o crime de racismo, né, a lei, que é uma lei específica, o crime de racismo está previsto numa lei específica, não está previsto no Código Penal, né, diferente do crime de injúria racial, prevê penas de 1 a 5 anos para o crime de racismo. Já a injúria racial, o Código Penal, no seu artigo 140, parágrafo 3º, prevê penas de 1 a 3 anos para aquele que comete injúria racial. 1 a 3 anos de prisão para a injúria racial e 1 até 5 anos também de prisão para o crime de racismo. Doutora Aline, existe a DEAN, uma delegacia específica para a mulher, existe a vara da família, a vara do crime. Em relação à questão da negra e do negro, já existe algum órgão específico na justiça, uma vara específica para tratar do racismo, ou mesmo delegacias especializadas no Brasil para tratar do racismo, doutora Aline? Bom, aqui no âmbito estadual, no estado da Bahia, a gente ainda não conta com delegacias especializadas para tratar da temática étnico-racial, né? Então, a pessoa que se sente, foi vítima, que é vítima de crime de racismo, de injúria racial, deve procurar uma delegacia comum. Mas, em alguns estados do Brasil, como no Rio de Janeiro, por exemplo, desde 2018, existe sim uma delegacia especializada para investigação de crimes de racismo e de preconceitos relacionados à religião, à discriminação por religião. Intolerância. Intolerância religiosa, exatamente. Isso. Mas na semana passada, na entrevista com o professor Felipe Bonfim, ele até me fez vou me debruçar para estudar um pouquinho, discutir sobre essa intolerância religiosa, que ele diz o seguinte: intolerância religiosa a gente tolera alguém, quando a gente não suporta aquela pessoa, a gente tem que tolerar. Então, a intolerância, já o nome para ele, já fica subentendido que você não aceita, mas tem que tolerar, porque a lei diz que é para tolerar. Quando você não tolera, aí vem intolerância religiosa. Então, ele é contra a esse termo. Eu falei agora, mas eu vou depois, mas é o termo usado, né? É o termo que vem sendo debatido, vem sendo utilizado, é esse termo que a gente vai continuar usando até que
a gente se apodere de um novo termo. Eu pergunto à doutora Aline, defensora pública, doutora Aline Mota, já que não existe delegacias em vários específicos em alguns estados, aliás, a doutora Aline citou o Rio de Janeiro, mas os demais estados, onde não existe, qual o caminho das pessoas que são vítimas deste crime, desta violência, que seja a injúria racial ou mesmo uma atitude de racismo? Bom, a vítima, né, que foi alvo do crime de racismo e injúria racial, deve procurar uma delegacia comum, né, para registrar a ocorrência do fato, ou então o Ministério Público ou a Defensoria Pública, né? E lá no Ministério Público e na Defensoria Pública, nesses órgãos, serão o promotor de justiça ou o defensor, a defensora pública, fará os devidos encaminhamentos. Então, é possível se procurar a esses três, se dirigir a essas três instituições, a Delegacia de Polícia, ao órgão da Delegacia de Polícia, a Defensoria Pública e ao Ministério Público. Deixa eu agradecer aqui, porque muita gente acompanhando a gente não vai dar conta de agradecer a todos, inclusive pedir desculpa a quem enviou perguntas para a terapeuta, a terapeuta integrativa, a Daniela Café. Eu ri porque a produção passou uma coisa aqui, e a gente pede desculpa porque não conseguiu atender a todos, mas a dinâmica do programa ao vivo acontece assim, e só nos resta pedir desculpa e prometer a você que na próxima entrevista será uma das primeiras perguntas. Eu agradecer aqui também ao carinho da audiência da Juscelia, esposa do meu amigo, meu professor de Química, professor Mário, né? Professor no Seleção, viu? Não vou nem dizer o ano, viu, professor Mário? Lá por 1980 e poucos. A minha amiga Dilma também, obrigado, Dilma, um beijo no seu coração, minha irmã Joseane Miranda, a Viviane, a Lua, o Cristian, o Cristi Menezes, a Leila, o Ed Carlos, Israel Cunha, obrigado, Israel, Arlécio, ou Arlécio, é Rua Nova, Ayala, né? Ayala, nome bonito, Ayala, quase Laila, parece, Jerusa Pimenta, obrigado, Jerusa. Também o Gabriel Farias, obrigado, Gabriel. Marcos Araújo, Lia Sara, conheço, Lia Sara, Carlos Alberto, Suzane Casas, um beijo no seu coração, professora Suzane, Carolina Aragão, a LN, Neto Rios, obrigado, Neto, Edmundo, Leomárcia, Anne Melo, obrigado, meu amigo Mário, alô, lá, Marcos e Alex, cabelos antenados no Tô no Mundo com Leon. Agradecer aqui ao Alex, né, cabeleireiro de mão cheia, Edson também, da Escola Técnica, ou meu amigo Edson, Edificações, na Escola Técnica, Citonho Alencar. Agradeço por demais, viu, gente, o carinho da audiência de vocês. Doutora, hoje a vítima ela precisa de ter testemunhas, precisa de alguma comprovação material para poder denunciar uma acusação de racismo, doutora Aline Mota? Bom, não é requisito, né, que se tenha uma prova testemunhal, uma testemunha, né? A pessoa ela pode ter sofrido o crime de injúria racial ou de racismo na ausência de testemunhas. Ela pode sim se dirigir à delegacia ou ao Ministério Público, à Defensoria Pública, que fará os encaminhamentos e registrar, né, no caso, na delegacia de polícia, registrar a ocorrência. Mas tendo sido a prática delituosa presenciada por testemunhas ou sido realizada, por exemplo, em redes sociais, é muito importante que se leve até aos autos da investigação, né, policial, esses elementos de prova, esses elementos probatórios, que aí será mais fácil a condenação da pessoa acusada, do autor do fato, porque direito é prova. A Eliane diz o seguinte, ela pergunta, a justiça tem sido eficiente na punição ou tem deixado a desejar na avaliação da doutora Aline Mota sobre os casos de racismo?
Bom, o que acontece muito é que a gente vê que o racismo, ele, de acordo com o professor Silvio Almeida, ele tem bases estruturais. O racismo, na verdade, ele é um sistema, ele é um crime, sim, na perspectiva individual, mas é também um sistema de opressão, né, que foi construído desde o período da abolição da escravidão até os dias atuais. A gente observa que vivemos numa sociedade desigual em que brancos e negros estão em patamares, né, diferenciados, no sentido de que, no sentido das relações de poder. Então, o que é que acontece nesse sentido, Leon? Acontece que hoje em dia o racismo, né, e como sempre, ele é normalizado. O que acontece é que a vítima, muitas vezes, ela não procura a delegacia de polícia, ela encara aquele ato de racismo, aquela injúria racial como uma brincadeira. Por exemplo, chamar alguém de macaco ou alguém de macaca. Mas não é uma brincadeira, é um crime, é injúria racial, no caso, né, de chamar de macaco, e pode ser considerado racismo no caso de outras condutas. Então, assim, o que acontece é que é uma prática muito normalizada na nossa sociedade e as pessoas, inclusive as próprias vítimas, não encaram como um crime, não encaram com a seriedade devida. Doutora, como a doutora Aline avalia a revogação da portaria sobre políticas de cotas nas pós-graduações de ensino superior das universidades federais? Essa é uma formação quente, aconteceu hoje, e a gente já gostaria, se possível, ouvir a doutora Aline, qual a sua avaliação sobre essa revogação por parte do Ministério da Educação. Mesmo o ministro sendo demitido, teve tempo de revogar esta portaria sobre a política de cotas nas pós-graduações nas universidades públicas. Qual a avaliação da doutora Aline? Foi um verdadeiro retrocesso, um retrocesso social, Leon, porque a política de ações afirmativas, como sabemos, tem o objetivo de realizar uma reparação histórica, né, no processo de racismo que a nossa sociedade vive e viveu. Então, a retirada, né, a revogação dessa portaria, ela deve ser vista como, na verdade, um verdadeiro retrocesso, porque as cotas, né, como um exemplo de políticas de ações afirmativas, é um tipo de ação que visa a igualdade material, né, a realização, a concretização da igualdade material. E como sabemos hoje, né, que o discurso, aquele discurso da meritocracia, de que brancos e negros partem do mesmo ponto de partida, é uma falácia, é um mito hoje. E aí temos as políticas de ações afirmativas para tentar criar essa reparação, produzir essa reparação histórica nessa desigualdade social e racial. Feliz com essa entrevista, hein, doutora Aline? Espero em breve ter uma doutora com essa desenvoltura na minha família também, porque a senhora deu um show de bola aqui hoje, viu? Olha, obrigada, Leon. Estamos aqui conversando fizemos essa conversa aqui com a doutora, a defensora pública, a doutora Aline Mota, que é membro da Associação Étnico-Racial, membro da Associação Nacional Étnico-Racial de Defensores e Defensoras Públicas. É um avanço saber que existe essa comissão. Fico feliz por isso, é sinal que estamos avançando, estamos ocupando espaço. Só fazer um registro, doutora Aline, fiz contato com 2 pessoas e que ajudaram a viabilizar esse bate-papo com a senhora, e quero agradecer aqui ao José Lúcio, seu pai. Ele, nesse momento, deve estar muito orgulhoso, e sua mãe também, pela sua desenvoltura, e quem deve estar chorando muito é sua tia Kikia, né? Porque ela soube da entrevista, já chorou. Aí imagina ela estar assistindo essa entrevista quando fiz um contato com ela. Então, muito obrigado a você, Aline, doutora Aline, um abraço, um beijo no seu coração, sucesso na sua caminhada. Obrigada mais uma vez, Leão, pela oportunidade. Agradeço aos ouvintes, a todos que estiveram aqui nos ouvindo, né, aos telespectadores. Uma boa noite para todos e todas. Boa noite, um abraço a você, Aline.